Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 31 a 33 de Gênesis, no nosso 11º dia do plano de leitura da Bíblia em um ano. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 31, o surpreendente sucesso de Jacó causou ressentimento nos filhos de Labão, pois se o nascimento dos malhados e salpicados aumentava, diminuía o número de crias sem manchas, o que também diminuía a herança dos filhos de Labão. Até o semblante de Labão mudou, mostrando a Jacó que já não era mais bem-vindo. Assim, o Senhor deu uma ordem a Jacó para que ele voltasse para a terra prometida a seu avô e a seu pai. Nos versículos 4 a 16 do capítulo 31, Jacó apresentou a Raquel e Lia 3 razões para que se mudassem. Para as mulheres, elas sairiam do único lugar que conheciam para uma terra que elas nunca tinham visto. Então, as razões que Jacó apresentou para suas esposas foram a mudança do semblante de Labão, a desonestidade de Labão em relação ao rebanho e a ordem de Deus. Raquel e Lia concordaram com a mudança, dizendo que seu pai já as tratava como estrangeiras. Ali no versículo 15 ela diz isso. A expressão que elas usam, nos vendeu, se deve ao fato de Labão ter negociado o casamento delas com Jacó por meio do trabalho de Jacó. Dos versículos 17 a 21 do capítulo 31, Jacó estava voltando para a casa de seu pai Isaque. Antes, sem nenhuma posse, sem nenhum bem, agora ele voltava com esposas, filhos, servos e muitos bens. No versículo 19, vemos que Raquel roubou os ídolos do lar. Os ídolos do lar eram os deuses domésticos de Labão. Esses ídolos, eles eram chamados de terafins e indicavam quem seria o legítimo herdeiro de Labão. Provavelmente, Labão não tinha filhos homens quando Jacó passou a fazer parte de sua família, quando se casou com suas filhas. E ele deveria ter sido considerado filho de Labão, filho adotivo, por ter se casado com as suas 2 filhas. Posteriormente, nós sabemos que Labão teve filhos homens, e a herança passaria a ser deles. Mas Raquel roubou os ídolos do lar, querendo que a herança de Labão continuasse a ser de Jacó, determinada a manter os direitos de seu esposo e da sua descendência. Porém, Jacó não sabia nada sobre isso, até porque ele tinha a melhor herança, que era a herança do seu avô Abraão e do seu pai Isaque, o que Raquel não sabia. Dos versículos 22 a 30 do capítulo 31, Labão pretendia prejudicar Jacó, provavelmente por acreditar que Jacó seria a pessoa que teria roubado os ídolos do lar. Mas Deus falou com Labão em sonho, mantendo assim a promessa feita a Jacó de que o protegeria. Dos versículos 31 até o versículo 35 do capítulo 31, Jacó estava com medo de que Labão o tratasse como escravo e levasse de volta suas filhas, que eram esposas de Jacó. Mas como não sabia que a sua esposa favorita tinha roubado os ídolos, declarou que fosse morta a pessoa que estivesse com eles. Raquel, espertamente, diz estar menstruada. Em algumas Bíblias até aparece que ela diz que está com o costume das mulheres. Naquela época, qualquer coisa sobre a qual uma mulher se sentasse durante o período menstrual era considerada cerimonialmente impura e não deveria ser tocada por outras pessoas. Nos versículos 36 a 43 do capítulo 31, aqui Jacó desabafou sua fúria reprimida sobre Labão, argumentando como foi um bom trabalhador. No versículo 42, eles usam a expressão o temor de Isaque, expressão usada apenas por ele, que significava
aquele a quem presta culto, no sentido de aquele a quem Isaac presta culto. Jacó asseverava que Deus tinha pronunciado uma sentença contra os atos de Labão. Assim, Labão propôs uma aliança. Dos versículos 44 a 55 do capítulo 31, Labão propõe um pacto a Jacó que trouxesse paz e estabelecesse uma separação entre os ramos israelita, vinculado a Jacó, e arameu, vinculado a Labão, que eram do mesmo clã de Terá, pai de Abraão. Então, o clã de Terá, pai de Abraão, se divide aí entre o ramo israelita, que seguiria a descendência de Jacó, e o arameu, que seguiria a descendência de Labão. Na tradição clássica de tratados do Antigo Oriente, além da refeição, se fazia uma construção com pedras que indicava que ficava ali estabelecida uma linha divisória, através da qual nenhum dos participantes do pacto haveria de atravessar com intuitos hostis. Agora falemos sobre o capítulo 32. Nos versículos 1 a 2 do capítulo 32, vemos aqui um paralelo com Gênesis 28, versículo 12. Do mesmo jeito que Jacó viu anjos quando ele estava indo para Harã, em seu exílio, quando ele fugia de Esaú, agora ele estava vendo anjos em seu retorno para a casa de seu pai. No lugar que viu os anjos, chamou o lugar de Maanaim, que significa 2 campos ou 2 acampamentos, um de sua família e outro dos anjos de Deus. Dos versículos 3 a 12 do capítulo 32, lembrando-se das ameaças de morte de Esaú, Jacó faz um esforço especial para obter o favor de seu irmão. Com estratégia, ele mandou servos adiante de si, que começassem a apaziguar Esaú, o chamando de Senhor, e Jacó de seu servo, como sendo Jacó um servo de Esaú. Depois, ele divide seu grupo em 2 partes, caso algo desse errado e alguns pudessem escapar. E por último, mas muito mais importante, Jacó orou ao Senhor. Dos versículos 13 a 21 do capítulo 32, Jacó, que antes havia tomado tanto de Esaú, agora tomou providência de ser generoso e enviar muitos presentes para Esaú. Só depois que Esaú tivesse recebido todos os presentes é que Jacó planejava encontrá-lo. Dos versículos 22 a 23, como medida de proteção entre Jacó e Esaú, ele ainda colocou mais uma barreira entre seu irmão e sua família, cruzando o Jaboque. O Jaboque era um ribeiro que ainda permanece como linha divisória na cadeia de montanhas de Gileade. O Jaboque despeja suas águas no Rio Jordão, a 70 quilômetros ao sul do Mar da Galileia e cerca de 38 quilômetros ao norte do Mar Morto. Dos versículos 24 a 30, essa passagem da Bíblia é muito conhecida. O versículo 24 diz que Jacó lutou com um homem até o romper do dia. E no versículo 25, o homem, vendo que Jacó não cedia, deslocou a junta da sua coxa. Este homem, muitos consideram que era Deus, outros tantos consideram que era um anjo que tinha a autoridade do Senhor. De qualquer forma, declarando sua autoridade sobre Jacó, o ser celestial mudou o nome de Jacó para Israel, que significa o que lutou com Deus ou ainda campeão com Deus. Sendo um ser celestial, Deus ou o anjo, o fato é que este ser tinha poder suficiente para vencer facilmente uma batalha contra um homem. Porém, o ser permitiu que a luta continuasse para que Jacó se rendesse a ele de forma voluntária, tanto corporal quanto espiritualmente. O Senhor privara Jacó de qualquer capacidade de resistir ao deslocar a junta da coxa. Assim procede o Senhor para conosco, quando nós resistimos a ele. No versículo 30, Jacó chamou o lugar de Peniel, que significa a face de Deus.
nos versículos 1 a 3, agora falando do capítulo 33, dos versículos 1 a 3, depois de seu encontro transformador com Deus, Jacó para de se esconder atrás de suas esposas e filhos para assumir a liderança na proteção da sua família. Em seu encontro com Esaú, que estava acompanhado de 400 homens, ele passou à frente do grupo, dispondo sua família atrás de si, conforme a posição de cada grupo. Em uma manifestação de respeito a Esaú, Jacó se curva perante ele 7 vezes. Dos versículos 4 a 11 do capítulo 33, os irmãos se abraçaram, se beijaram e choraram juntos em um reencontro que dá mostras de como será outro reencontro entre irmãos da geração futura, que veremos nos capítulos adiante. O fato aqui, neste momento, de José ter sido o único filho nomeado no grupo e ser mencionado antes de sua mãe, prenuncia o seu papel de liderança que vai ser exercido nos próximos capítulos. Jacó insistiu para que Esaú aceitasse os presentes, porque era somente mediante tal aceitação que Jacó poderia se certificar que Esaú o havia perdoado e que passaria a reinar paz entre os dois. Dos versículos 12 a 15 do capítulo 33, para compensar Jacó por seu generoso presente, Esaú oferece proteção para o grupo de Jacó pelo restante da viagem. Mas como Jacó tinha acabado de escapar de 20 anos da opressão de um parente difícil, ele respeitosamente declinou da oferta, chamando o irmão de meu senhor e sugerindo que precisava viajar sozinho. Dos versículos 16 a 17 do capítulo 33, Esaú foi para o sul até Seir. Seir é uma região montanhosa coberta de floresta a leste do Mar Morto. E Jacó foi na direção contrária. Ele viajou alguns poucos quilômetros para o norte para se estabelecer em Sucote. Jacó deu este nome ao lugar porque significa refúgios temporários, nomeada assim por causa das instalações provisórias para o seu gado. A Bíblia não dá indicação de que Jacó e Esaú voltaram a se encontrar, exceto no sepultamento de Isaac. Dos versículos 18 a 20 do capítulo 33, Jacó pretendia viver permanentemente na terra que lhe foi prometida por Deus. Assim, ele comprou uma parte da terra em frente a Siquém, dos filhos de Amor. Siquém era uma cidade que ficava ao sopé do Monte Gerizim, a 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ali, naquele lugar, tinha sido o primeiro acampamento de Abraão dentro dos limites da Palestina. E como Abraão e Isaac, Jacó ergueu ali um altar e o chamou de El Eloei Israel, que significa Deus, o onipotente, é o Deus de Israel. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 31 a 33 do livro de